Boa tarde, ou bom dia ou boa noite, dependendo da hora que esteja cá a ver o vídeo. Aqui fala, mas estamos aqui para mais um vídeo e já vou apresentar-me. Aqui falo o Sheldon Longa, estudante do ICIM, concretamente estudante do docente Abel Muxanga, estudante do curso de Gestão Empresarial. E para hoje nós temos a norma 28, que é nada mais que os réditos. Vamos cá poder explicar o que é isso de réditos. Vamos cá poder fazer o reconhecimento de um rédito, como é que é feita a sua mensuração. Como podem cá ver, explicando já acerca do que é rédito, onde vamos trazer o seu objetivo, o seu âmbito, o seu conhecimento, a sua mensuração do seu real valor, e os critérios para o reconhecimento de um rédito. Vamos falar dos royalties, vamos falar dos juros, os dividendos, as divulgações, como é que são feitas. E por fim vamos trazer exercícios práticos como é habitual nos sempre de todos os vídeos. De dizer que, primeiramente, sempre surge uma dúvida relativamente quando falamos de réditos, na qual é a diferença de rédito e rendimentos, que preocupamos sempre em entender. Bom, dizer que esta norma, primeiramente, ela tem como objetivo estabelecer o tratamento contabilístico dos réditos provenientes de algumas transações e acontecimentos. Por si só, a norma aplica-se para o reconhecimento, essa mesma norma aplica-se para o rendimento e essa norma é emitida por sua importância apresenta num ponto de programas de fidelidade. Esta norma deve ser aplicada à contabilização de receitas provenientes das seguintes transações que vou cá citar, por exemplo, uma venda de bens, vou cá citar mais a fundo, prestações de serviços e uso de terceiros de ativos da empresa com rendimentos de juros, de royalties e dividendos. Como já posso cá dizer que o que é que seria um rédito? Quando reconhecer um rédito, é de dizer que rédito é o rendimento obtido nas atividades ordinárias. Ok? Onde no quadro conceptual, como aumentos e benefícios econômicos, podem lá ver que como forma de entrada e aumentos de ativos resultam sempre em aumento de capitais próprios que não sejam entradas de substanciais subscritores do capital próprio, ok? Onde o seu devido reconhecimento podem cá ver nesse esquema que cá tem, que podem encontrar o mesmo esquema no livro da Ocam. A Ocam oferece alguns, temos lá todas as normas presentes e podem ver que o esquema vem que o que é rédito é rendimento obtido. Como reconhecer, ela vem primeiro com a regra geral, a gente está dividido no nosso trabalho e ela traz consigo regras específicas, onde explicamos que a sua mensuração é feita pelo valor, o seu justo valor, mas líquido de descontos. Onde na regra geral vamos lá ver riscos e vantagens que, tendo transferido para o comprador o balanceamento de réditos com os gastos, os rendimentos e os gastos devem ser relacionarem a uma mesma transação, são reconhecidos simultaneamente. Ou na regra específica vamos lá ver vendas e prestações de serviço, que é aquilo que eu já estava cá a explicar. Mas nas vendas vamos ver que a rédito proveniente da venda de bens deve ser reconhecido que tiver sido feita a sua satisfação. Bom, esta norma deve ser aplicada àquilo que eu já havia cá explicando em venda de bens, prestação de serviços, uso por outros ativos e entidades que possam produzir juros ou royalties dividendos. Rédito é um acontecimento ordinário, como podem cá ver, mas eu disse aqui que o rédito é um rendimento obtido nas atividades ordinárias, porque a sua mensuração deve ser feita pelo seu justo valor. A sua redistribuição é recebida ou a receber
é tomada em consideração a quantia de qualquer desconto comercial ou desconto do volume concedido pela entidade. Que significa que o seu reconhecimento, principalmente, antes da sua mesma ser feita a sua mensuração, o seu devido reconhecimento, ela responde a várias questões que consideramos a empresa presta serviço que obtém dos mesmos em normas comercial. Na venda de bens, o rédito é proveniente da venda de bens que deve ser reconhecida como satisfeitas com todas as seguintes condições. No âmbito da venda, o rédito por si só deve satisfazer algumas condições. Condições estas que, para ser considerado um rédito, ela deve ter a entidade que tenha transferido para o comprador a quantia do rédito e a provável benefício econômico. Como podem cá ver, que nós temos a entidade transferida pelo comprador e os riscos e vantagens significativamente, as propriedades de bens e também, no caso de venda, a quantia do rédito deve ser mensurado com fiabilidade. É provável que os benefícios econômicos associados com a transação fluam para a entidade e os custos incorridos, ou sejam incorridos referentes à transação, possam ser medidos e fiabilizados. A transferência de riscos e vantagens da propriedade dos bens dá-se normalmente com entrega física de bem transferido ou documento legal. No entanto, existem transações que transferência ocorre num momento diferente da entrega física de um bem, transferência do documento, nesse caso quando nós temos uma transferência física no comercial internacional, podem caber vários momentos, mas é sempre importante nós respeitarmos esses terceiros passos para serem realmente considerados no âmbito de venda de bens. A entidade transferida, quantia do rédito, ela respeita vários passos, mas eu trouxe esses porque são os, como podem ver, quantia do rédito, benefícios econômicos, como podem cá ver, e a entidade que tenha transferido, comprador, riscos, vantagens. Por si só, no desfecho de uma transação, a quantia de rédito deve ser mensurada com fiabilidade, como já havia explicado. Em fase de acabamento da transação, a data do balanço pode ser mensurada com fiabilidade e é provável que os benefícios econômicos associados à transação fluam para a entidade. Como podem cá ver, que o desfecho da sua transação pode ser estimado com fiabilidade quanto às suas condições seguintes, que são as condições que nós trouxemos. Mas vamos cá a ver como prestação de serviços. Como é que é feito o critério de reconhecimento? Como eu já havia cá dito, para o reconhecimento, como facilmente compreendida, esta é uma área mais importante da contabilidade. Porque os gestores são muito sensíveis ao reconhecer o rédito. Várias vezes interferem no seu processo de reconhecimento, antecipando o deferimento de rendimentos ou ainda por si criando rendimentos inexistentes. É considerado uma empresa prestadora de serviço que obtém enorme esforço comercial em função da faturação. Durante um período de execução do serviço, a função dos recebimentos ou da final de serviço, a questão de permanência tutelar. A entidade tenha transferido para o comprador os riscos e vantagens que nós vimos aqui nas vendas, das quantias de bens, a quantia do rédito possa ser mensurado com fiabilidade. A entidade não retém envolvimento num grau usualmente associado com a posse e nem controle efetivo sobre bens vendidos. Ou seja, é provável que fluam benefícios econômicos na transação.
Então, já podem cá ver que para ocorrer uma transição de rédito, é necessário que haja benefícios econômicos futuros nesta mesma transição, ok? É necessário que estejamos sempre à espera de benefícios econômicos futuros nessa mesma transição. O critério de reconhecimento, por sua vez, prestações de serviços, quando o desfecho da operação traz consigo alguns critérios que esses mesmos critérios passam a ser importantes no seu real reconhecimento. Podem cá ver que o desfecho pode ser estimado com fiabilidade, como já havia cá dito. Se a quantia de rédito pode ser mensurada com fiabilidade, dado o seu real justo valor, mensurar com a fiabilidade, dar o seu real justo valor e ser caracterizado como benefício positivo ou negativo. A real fiabilidade, é isso que significa. Se provável que os benefícios esperados sejam associados à transação que fluam para a entidade. O que significa que, por si só, créditos ou existem diversos critérios de reconhecimento dos juros, um royalty de dividendos. Onde nas prestações de serviços, para o reconhecimento do rédito associado para prestações de serviços, há desfecho da transição, é estimado com fiabilidade, como sempre, o rédito é reconhecido como referência na fase de acabamento. E no desfecho de transição, se não for estimado com fiabilidade, o rédito é reconhecido na medida que os gastos sejam recuperáveis. Repito, no início da transição, o desfecho é estimado com fiabilidade e o rédito é reconhecido com referência face ao acabamento do serviço. E no desfecho da transição, se não for estimado com fiabilidade, o rédito é reconhecido na medida em que os gastos sejam recuperáveis. Onde o reconhecimento do rédito na prestação de serviços ou com base de meios percentuais de acabamentos também requeridos para contratos de construção. Segundo, no desfecho de uma transição, pode ser estimado com fiabilidade quando todas contribuições seguintes forem satisfeitas. A quantia de rédito, podendo ser mensurada ou fiabilizada, a provável benefícios econômicos associados à transição que fluam à entidade, custos incorridos com a transição e os custos para completar a transição podem ser medidos com fiabilidade. Podem ver que os juros são reconhecidos ou tendo em conta a taxa de juros efetivo do ativo numa base da proporção temporal, onde os royalties são reconhecidos de acordo com a especialização atendendo à substância de acordo. Os dividendos são reconhecidos como o momento em que direitos acionistas recebê-lo e estabeleceram. Repito, os juros são reconhecidos tendo em conta com a taxa de juros efetivo do ativo numa base de proporção temporal. Os royalties são reconhecidos de acordo com a especialização atendendo à substância do acordo. Dividendos são reconhecidos no momento em que o direito dos acionistas a recebê-lo é estabelecido. Aqui, provável benefícios esperados associados à transação que fluam para a entidade e o valor de rédito possa ser mensurado. A faturação é irrelevante para efeitos de determinação de rédito, pois a prestação de serviços, a sua excelência ou ausência não implica o reconhecimento ou reconhecimento do rédito. Daria um exemplo de um rédito de serviço que a auditoria seja integral, faturalmente ou eventualmente até pago. A contratação de serviço somente deve ser reconhecida como uma função de execução de serviço. Pelo contrário, se a faturação somente ocorrer com a entrega do relatório do rédito, deve ser reconhecido também
como execução do trabalho. As suas devidas divulgações, como eu sempre digo, que nós trazemos o real passo de como é feita as suas divulgações. Como podem cá ver, a entidade deve divulgar as políticas adoptadas para o conhecimento do RED, os métodos adoptados para determinar a face ao acabamento das transações que envolvem prestações de serviço, a quantia a cada categoria significativa do RED, que é aquela caracterização, e a venda de prestações de serviços, juros ou royalties de dividendos. Primeiro caso prático, nós temos aqui no caso prático a sociedade auditoria das empresas A, B e C para o ano 2000. Normalmente, aqui cá deve ser o ano 2000, é 2001, mas vamos colocar o ano 2000X. Como podem cá ver que o ano 2000X vai nos levar ao valor em metical, vai nos levar aos custos incorridos, vai nos levar às margens previstas, vai dar-nos por si só as seguintes coisas. No valor a metical, nós temos o caso A, B e C, que são para fazer o real devido cálculo do rédito. Temos o valor do contrato, que para A e ambos têm o mesmo valor de 1.200. E no início do contrato, temos a data subsequente ao início. Temos custos estimados, que só irá diferenciar de A e B, que é 960, e para C será 1.280. Por quê? Por causa da dispersão das datas, e a sua margem prevista para ambos. Onde as duas A e B é prevista uma margem de 240, C é prevista uma margem de 320. Os custos incorridos até 480 e para B serão 576 e para C serão 720. As condições de faturação são decimais e duodecimais. Por si só, o valor em metical, para o cálculo do RED, temos aqui a percentagem de acabamento, que era para o A, que fez 480 dividido por 960 a 50%. Podem encontrar esse exercício no plano de contabilidade para o setor empresarial, onde também temos a faturação emitida de 1.200 e para B foi de 900, como já que havia dito. E temos o rédito a reconhecer, que é o 50% do valor da faturação emitida, mas no caso irá variar por causa da percentagem de acabamento. No caso do rédito acrescentar K para A, B, C não temos, e temos o rendimento definido. Passando para outro exercício, que diz que basicamente, como eu já havia dito, esse exercício é possível encontrar no plano de contabilidade para o setor empresarial, ok? Onde temos aqui um exercício que diz que uma firma de auditores no início ano 1 com uma entidade governamental auditória dos fundos distribuídos à empresa de um determinado setor de atividade as seguintes condições. O valor do contrato 180.000 meticais, duração prevista 3 anos. C. Custos totais estimados inicialmente. Os dados fornecidos pelas revistas contabilísticas nos 3 anos de trabalho foram os seguintes. Como podem cá ver, no primeiro, os custos incorridos
no primeiro foi de 40 mil. Os custos estimados para o primeiro foi de 108 mil. A faturação para o primeiro foi de 36 mil. Recebimentos para o primeiro foi de 30 mil. Custos incorridos para o segundo foi de 85 mil. Estimativas, custos estimados para a conclusão, podem cá ver que foi de 30 mil. E para o terceiro ano podem ver que há sempre uma disparcia, onde os valores são dispersos e disparciais. Podem cá ver que nós temos os valores retidos, cuja sua diferença é notória. Mas por si só, nós vamos acrescentar aos valores cá já emitidos. Podem reter que a diferença é notória para os 3 anos. Onde for nos dada a duração prevista, por si só, a sua duração prevista, nós fizemos a devida contabilização. Antes de passar para o terceiro exercício, é necessário dizer que os recebimentos para ambos os anos, os 3 anos, irá ser diferente no cálculo do rédito e na faturação, como no cálculo do recebimento, tanto para o primeiro ano, tanto para o segundo ano, tanto para o terceiro ano. Por quê? Porque é de notar que a estimativa inicial de 144 mil meticais foi revista no final do primeiro ano, onde no final do segundo ano passou para 155. A firma conseguiu uma revisão de preços mais a 10 mil meticais, onde seja o valor final do contrato foi fixado a 190. É só fazerem os cálculos, onde por si só houve fornecimento de registros contabilísticos e os trabalhos foram os seguintes. Bom, temos aqui o terceiro caso. Uma empresa do setor automóvel vendeu a pronto pagamento uma Jeep por 50 mil meticais, oferecendo a revisão anual durante 3 anos. O custo de cada revisão é de 2 mil meticais e a oficina prática é uma margem de lucro de 20%. Sobre o preço de custo, efetue os lançamentos contabilísticos aplicáveis. O custo total para as revisões é estimado em 6 mil meticais, sendo condições normais. A remuneração da oficina de 7.200. Este montante será definido sendo reconhecido como um rédito na função da prestação de serviço de 50 mil meticais, oferecendo a revisão anual de 3 anos. Onde o seu devido cálculo será feito, o seu lançamento será feito isso, dessa maneira, onde primeiro teremos pela venda, segundo teremos a conta 49, a posterior a conta 471, que na conta no primeiro lançamento era a crédito e no segundo passa a ser a débito. Podem também ver que uma empresa ABC Telecom, é de recordar que esse exercício é possível encontrar no plano analítico para o setor empresarial, celebrou um contrato para fornecer à empresa de telefones móveis uma rede móvel de comunicações para fornecer upgrades adicionais específicos sem custos adicionais. Estes upgrades estão específicos por nome de produto e versão. O rédito total do contrato de 200 milhões de meticais, os custos da rede móvel da telecomunicação estão estimados em 150 mil milhões de meticais, que incluem custos de upgrades e são estimados assim. Temos aqui, podem cá ler, vamos lá ficar qual é que seria a resposta correta. Onde primeiro diz rédito de 200 milhões, nós já temos que ir lá ler. Dar uns segundos só para vocês me dizerem qual é que seria a resposta. Leiam a questão e digam qual é que seria a resposta. Pausem. A resposta correta
Como podem, já estamos aqui no final, a resposta correta é rédito de 200 milhões de meticais e gastos de reconhecimento. São gastos de reconhecimento. Ficamos assim para mais um vídeo. Muito obrigado. Assim apresentamos mais uma norma.